religião, folhas e frutos. Esse é o tema. Se você quiser abrir a tua Bíblia comigo em Atos 25, quero ler esse texto, mas confesso que eu não sei se eu vou ministrar. Mas quero ler esse texto com você. Abre a tua Bíblia em Atos capítulo 25, por favor. Versículo 13 do capítulo 25. Olha para quem está do teu lado e fala assim: ainda nessa manhã, aqui nesse lugar, Deus fará milagres. Deus tocará na sua vida. Se você crê, dá um glória a Deus. Versículo 13 do capítulo 25 de Atos. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia saudar Festo. Como ali ficaram muitos dias, Festo contou ao rei o caso de Paulo, dizendo: certo homem foi deixado por Félix aqui preso, a respeito do qual os principais sacerdotes e líderes religiosos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. Yes, por quê? Porque agora caiu a ficha do que Deus quer que eu fale. Até então eu falei, sei lá se eu vou pregar isso. Eu estava com outra coisa no coração, mas a hora que eu li o texto, você vai ler comigo de novo, ó. Passados alguns dias, versículo 13, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia saudar Festo. Como ali ficaram muitos dias, Festo contou ao rei o caso de Paulo, dizendo: certo homem foi deixado por Félix aqui preso. Presta atenção agora no verso 15. A respeito do qual os principais sacerdotes e os líderes religiosos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo o quê? Espera aí, Paulo está preso. Por quê? Porque os principais líderes religiosos, os principais sacerdotes, queriam a prisão de Paulo. Diz comigo, reino. Levanta a tua mão direita, faz assim, reino. Levanta a esquerda e fala assim, religião. Fala, reino. Diz, religião. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, tendo pois recebido um reino que não pode ser abalado, retenha a graça e sirva a Deus agradavelmente e em santo temor. Amém? A Bíblia diz que nós recebemos um reino. Diz comigo, reino. Nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Nós recebemos um reino que não pode ser abalado. O que significa? Esse reino é poderoso. Esse reino fica de pé. Esse reino levantado não cai. Esse reino ninguém pode derrubar. Esse reino ninguém pode prejudicar. Esse reino ninguém pode abalar. Você está aí? Levanta a tua mão direita. O que diz a tua mão direita? O que diz a tua mão esquerda? Agora veja, a Bíblia diz que um rei foi visitar outro rei. E um rei ficou muito tempo na casa do outro. E aí um compartilhou com o outro. Você vê que coisa? Os religiosos querem que aquele cara fique preso. Os religiosos querem que aquele cara fique preso. Fique na prisão, fique limitado, fique amarrado. Levanta a tua mão direita comigo, o que diz ela? O que diz a tua mão esquerda?
Sabe por que muitas vezes a tua vida está amarrada? Sabe por que muitas vezes a tua vida está limitada? Porque, querido, você está na religião. Os religiosos gostam de prender você. Não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Vai dar errado, você vai quebrar a cara. Deus vai te castigar, Deus vai isso. Mas no reino não. No reino é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. No reino é milagre e poder. Na religião, Deus está bravo com você e vai te castigar. Na religião, você não presta para nada. Na religião, a tua vida não vai para lugar nenhum. No reino, eu sou todo poderoso e eu vou mudar a tua história, diz o Senhor. Tem alguém vivo aqui? A cara de alguns parece que você morreu há uns 3 dias, irmão. Ou alguém morreu perto de você, porque é a cara de velório. Fala para quem está do teu lado, essa cara de velório é religião, irmão. Põe a cara de reino aí. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, o meu corpo quer falar para vocês, vamos dar um tempo aí, vamos descansar. Jesus, estou cansado. Mas o meu espírito está vibrando, sabe por quê? Sabe por quê? Porque muitos daqui, que como Paulo estavam presos, sairão daqui liberados para adorar o Senhor. Quem está precisando aqui de asinha para voar? Toma Red Bull. Fala para quem está do teu lado, você quer tomar Red Bull ou você quer pegar o poder de Deus? Os dois. Veja o texto comigo ainda. Estou em Atos capítulo 25, versículo 15. Agora o 16. Respondi-lhes, não ser costume dos romanos entregar um homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores, e possa defender-se da acusação. Eu estou gostando disso. Isso aqui vai ficar bom. Mas se você tiver, legal. Vai ficar bom só para mim, irmão. Você tem que ter expectativa. É só a leitura do texto aqui, isso aqui vai ficar bom. Não sei se você está enxergando, mas a palavra está sendo revelada. E quando a palavra é revelada, as coisas acontecem. Jesus. Respondi-lhe, então, versículo 16 de novo. Respondi-lhe não ser costume dos romanos entregar um homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De modo que, chegando eles aqui juntos, no dia seguinte, sem me demorar, assentei-me no tribunal e mandei que trouxessem o homem. Levantando-se os seus acusadores, não apresentaram nenhuma acusação das coisas perversas que eu suspeitava. Agora presta atenção no versículo 19. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca, em algumas versões fala assim, acerca da sua superstição e de um tal de Jesus defunto que Paulo ainda afirmava viver. Olha em outra versão, ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião, de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Vamos lá, eu vou te explicar o que Deus está falando no meu coração. Existe uma gigantesca guerra entre o reino de Deus e a religião. Existe uma constante guerra entre o reino de Deus e a religião. A religião trabalha prendendo você, atando você, escravizando você. O reino trabalha liberando você e ativando você para o melhor. A religião trabalha para fazer você cumprir regrinhas.
Eu sou homem de princípios e valores e cumpro regras. O reino trabalha por identificação com o Pai e, por consequência, o DNA de Deus ativado em você, a sabedoria que é filho, e você se levanta para viver uma nova vida. Você está aí? Agora veja o que esse texto está dizendo, e por isso eu vibrei. Se você não está enxergando isso, não se preocupa não, eu vibro por você. Deus me mostrou aqui quando eu comecei a ler, Ele falou assim: filho, é isso que eu estou fazendo. É o que o Senhor está fazendo. Eu trouxe um povo nessa manhã para que eles sejam livres das suas acusações. Por isso o juiz já está sentado num trono de glória. Por isso o teu advogado Cristo Jesus já está à direita do trono. E por que eu senti a opressão? Porque Deus está trazendo todos os teus acusadores nesse lugar. Todos eles virão nesse lugar. Por que eles virão aqui, pastor? Para que um a um seja envergonhado pela vitória do sangue de Cristo na cruz do Calvário sobre a tua vida, sobre a tua vida. Falou o que você está dizendo. Vem cá, Fê. Está lá o irmão João e o Felipe é um acusador. Ontem o irmão João cobiçou pornografia na internet. Uau, vem cá, Murilo. O outro acusador. O irmão João, ele cobiçou pornografia na internet e ficou lá reclamando da vida, reclamando da mulher dele, murmurando. Essas coisas espirituais, você não enxerga com esse olho, você não escuta com esse ouvido, mas você sente nesse corpo. Por isso a Bíblia diz, em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a minha luta, a tua luta, não é contra carne e sangue, mas é contra principado e potestade, contra os espíritos que dominam nessa terra. Muitos de vocês que entraram aqui, está escrito no livro da vida que é o teu tempo de vitória, está escrito no livro que Jesus escreveu, que é o teu tempo de conquista. Mas sabe o que tem acontecido com você? Acusadores têm estado diante de Deus, te acusando, e dizendo: ele não muda. Esse papo que ele foi batizado é balela. Esse papo que ele ama Jesus é balela. Cheio de acusação. E por que essas acusações? Para fazer de você um religioso e você ficar prisioneiro. Continue apontando o dedo. Você vai entender minha pregação. Abre a tua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 12. O irmão João está lá, você está lá, e vozes toda hora dizendo: vai dar errado, você não merece, você não presta, a palavra profética não vai se cumprir. Diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 12, versículo 10: então eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, a religião. Está isso aí? Está o quê? Agora, eu estou no versículo 10 do capítulo 12 de Apocalipse. Agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já quem? Foi lançado fora, o qual estava diante do nosso Deus e os acusava de dia e de noite. Nessa manhã, o que Deus quis fazer com esse culto, estou falando de reino e religião, o que Ele quis fazer é dizer para você: se você realmente me ama como Cristo, o Messias, o Salvador da tua vida, eu trago para esse prédio todos os teus acusadores, porque eu quero envergonhá-los na tua frente. O meu sangue te redimiu, a minha vida te transformou, e você viverá uma nova história. Eu não sei se você leu na Bíblia que existem acusadores diante de Deus toda hora falando. Obrigado, os dois. Pensa no que eu vou te dizer. Se eu pegar um radinho
bem simplesinho, AM, e ligar esse radinho aqui no templo. Colocar em alguma estação de AM. Eu vou ouvir vozes? Eu vou tentar de novo. Difícil, hein, irmão, pegar o radinho e ligar, hein? Peguei o radinho, liguei o radinho, clique. Sintonizei. Eu vou ouvir vozes? Aonde estão essas vozes? Aonde elas estão? Aqui. Elas estão aqui. Eu só preciso de algo que capture as ondas sonoras. Ouça. Se eu tomar o meu celular, deixei no carro. Se eu tomar o meu celular, estiver aqui no meu bolso, e alguém me ligar, e alguém estiver lá no Japão, e eu atender, e essa pessoa falar lá no Japão, a voz dela chega aqui. Ouça, eu estou te falando de princípios físicos para você entender o espiritual. Quando Satanás envia os demônios da tua família, os espíritos familiares, e ele põe esses espíritos diante do trono para te acusar, essas vozes começam a ser peso sobre a tua vida. Você estava super feliz, você estava bem, e do nada você começa a ficar angustiado, e do nada você começa a ficar esquisito, e do nada você começa a ficar estranho. E sabe o que acontece com alguns? Aquela acusação começa a ser peso nele, e ele começa a achar que é verdade. Exemplo, você era mó bebum, você bebia todas, e o diabo fica lá, ele era bebum, ele fica bebendo, ele vai beber de novo. Essa voz começa a vir sobre a tua vida, e você começa a achar que você é bebum mesmo. Você começa a ignorar que o sangue de Cristo te libertou. Vem um peso e você começa a ficar paralisado. Sabe por que isso, querido? Porque Satanás é expert em prender. Mas, de novo, o tribunal está armado. Sabe quem está no trono? Fala para quem está do teu lado, o teu pai. Você não entendeu? Às vezes você esquece o que a gente prega outro dia. Meu irmão, você vai pegar a Bíblia de Gênesis até Malaquias. Você não vai achar em lugar nenhum Deus sendo chamado de Pai. Ele era chamado de Todo-Poderoso, ele era chamado de Grande, ele era chamado de Supremo, ele era chamado de Maravilhoso, ele era chamado de coisas gloriosas. Vem Cristo, e a Bíblia diz que Cristo veio trazer o reino. Dá glória a Deus. Vem Cristo trazer o reino, e as pessoas quiseram matar Cristo, sabe por quê? Ele não olhava para Deus e dizia, El Shaddai. Ele não olhava para Deus e dizia, Todo-Poderoso. Ele não olhava para Deus e dizia, Maravilhoso. Ele olhava para Deus e dizia, Papai. Porque a religião faz você olhar Deus como Todo-Poderoso lá longe de você, mas o reino faz você descobrir que Ele é teu Pai. Amada igreja, eu não sei como você está enxergando essa palavra, eu estou gostando disso. Mas a palavra que Deus me deu é que muitos de vocês chegaram hoje aqui cheio de peso, de opressão satânica, de acusação. Está vendo? O que adianta? Você começou a trabalhar na igreja, você começou a ir no culto e as coisas pioraram. Você fazia negócio ilícito, dava certo, agora não faz, está sem dinheiro. Está vendo? O que adianta tentar ser justo, íntegro? Olha lá, o ladrão está prosperando. Está vendo? O que adianta ser fiel no casamento? Está vendo isso e aquilo? E essas opressões começam a travar você, entristecer você. E coisas como você não vai ser curado, não vai prosperar, isso e aquilo. Ouça, meu irmão, Deus é tão lindo que Ele sentiu isso na tua vida. E Ele trouxe hoje o trono dEle nesse lugar. Ele pôs o advogado nesse lugar. E veja, eu estou esperando. Mas pelo que eu entendo aqui no meu espírito, os acusadores estão sendo arrancados das suas posições estratégicas e trazidos para esse altar para serem pisados pelo grande Deus que é meu Pai e teu Pai. Pastor, mas como eu sei que o que eu tenho na minha vida é reino, não é religião?
Tem um texto bíblico, esse texto bíblico conta que Jesus estava andando e ele teve fome. Jesus estava andando e ele teve fome. E ele avistou de longe uma figueira cheia de folhas. E Jesus foi para perto dessa figueira, e quando ele foi pegar um fruto, não tinha fruto. Não tinha nada, só folhas. A Bíblia diz que Jesus ficou tão bravo que ele amaldiçoou a figueira e disse: morre, seca. Os discípulos ficaram espantados. Os discípulos olharam para aquela árvore. Num texto diz que foi no dia seguinte, no outro texto diz que foi imediatamente. Eles olharam para aquela árvore e eles se surpreenderam. Por que Jesus fez isso? Não combina com o perfil dele, porque fala para quem está do teu lado, faz assim com a tua mão direita, e fala: o que fala a tua mão direita? E a mão esquerda? Mão direita? Mão esquerda? Todas as vezes que a religião aparece, tem guerra com o reino. De novo. Todas as vezes que a religião aparece, o reino atropela. De novo. Todas as vezes que a religião aparece, o reino combate. Todas as vezes que a religião está estabelecida em um lugar, o reino de Deus quer destruí-la. Por quê? Agora você vai pensar comigo. O que chamou a atenção de Jesus e por que eu estou dizendo que é religião? Vem comigo. História bíblica. O Senhor cria um ambiente. A Bíblia diz que para Deus criar o peixinho, Ele criou a água. Da água, fez o peixinho. Você está aí? Meu irmão, presta atenção. Você está aí? Quando Deus quis fazer a árvore, Ele primeiro fez a terra. Da terra, Ele trouxe a relva verde. Você está aí? Fala para quem está do teu lado. Para Deus criar um produto, Ele criou o meio ambiente. Primeiro. Fala para quem está do teu lado. O meio ambiente é mais importante que o produto. Agora fala mais firme. Quando Deus quis criar o homem, diz a palavra de Deus que Deus fez o Éden. Só depois que Deus fez o Éden, Deus criou o homem e pôs ele ali dentro. Fala para quem está do teu lado. O Éden significa uma porta, céu, momento, uau, presença. Quando Deus fez o Éden, Deus fez algo extraordinário. Deus fez um lugar em que em um momento você tem um encontro com Deus e as portas do céu se abrem. Você está aí? Você está aí comigo, irmãos? Assim como peixe. Alguém aqui já teve peixinho alguma vez na vida? E alguém teve a experiência de chegar em casa e o peixinho está seco fora do aquário? Quem já teve essa experiência? Pastor Gerson? Você já teve? Ah, mas o teu ressuscitou. O peixinho dele ressuscitou, irmãos. Depois ele testemunha isso. Eu lembro que eu tinha um peixe super bonito. Quando eu ainda morava na casa dos meus pais, eu tinha um aquário grande, um peixe bonito. Meu, o peixe sumiu. Cara, eu procurava o peixe e não achava. Eu não sei o que esse peixe fez, que ele conseguiu dar um pulo, passar num buraquinho e ficar preso na madeira. Morreu, ficou seco. Se você tira o peixinho da água, o que acontece com ele? Se você tira uma árvore da terra, o que acontece com ela? E se você tira um homem da presença de Deus? Eu acho que vocês não pensaram direito. Vamos lá para a história do peixinho? Ó, o peixinho está nadando. O peixinho está nadando. Você tira ele da água? Você está aí? Ele fica ou não fica desesperado?
Ele se bate todo, sim ou não? Tem gente aqui que sai da presença de Deus e nem percebe. Você está vivendo sem Deus e está igual. Está dando cheque sem fundo, está fazendo negócio ilícito, está mentindo, cheio de inveja, está cheio de orgulho, arrogância, prepotência, está no culto jogando videogame, conectando internet, Deus falando e você lá. Está sem Deus, mas está lá todo inteirão. Posso te contar algo porque você está inteiro? Você está morto. Ah, pastor, você disse que eu ia gostar. Você vai gostar, não acabei ainda, irmão. O peixinho, tira o peixinho da água. E se ele pudesse falar, ele falava, água! Agora você pega o crente, ele vem na igreja domingo uma vez na vida, outra na morte. Vai nos cultos no casamento, quando dá na telha. Não tem compromisso com Deus, não ora, não jejua. Mas eu estou bem com Deus. Estou super bem. Esse negócio de igreja é para os fracos. Eu não faço, não oro, não jejuo, não presto atenção na Bíblia, não leio a Bíblia, não adoro, mas eu estou super bem. Tira o peixinho. Quanto tempo precisa para tirar o peixinho da água e ele ficar desesperado? De novo, quanto tempo precisa para tirar o peixinho da água e ele ficar desesperado? Rápido, segundos. Quando Jesus viu uma folha, todo bonitão, uma árvore toda bonitona, chamada figueira. Olha o que acontece. Deus põe Adão no jardim. Adão, arrogante, prepotente. Por quê? Porque ele prefere ouvir o diabo do que ouvir Deus. Deus falou para ele, não come daquele negócio. Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero, é do meu jeito. Se eu quiser comer, eu como. Como. Não como. Foi lá e... Fala para quem está do teu lado. Quando Adão comeu, a Bíblia diz que a mesma coisa que Deus fez com Lúcifer, expulsando do céu, Deus fez com Adão, expulsando do paraíso, expulsando do Éden. Não foi que Deus ficou tristinho e foi embora não, meu irmão. Deus não foi embora, Deus expulsou. Sabe o que diz a Bíblia? E aqui vai a guerra do reino e religião. Sabe o que Adão fez? Sabe o que Adão fez? Ele foi na figueira. Porque os olhos dele se abriram e ele descobriu que estava nu. Ele foi na figueira, pegou folhas de figueira e colocou na Eva e nele. Ai Deus, eu ouvi a tua voz, fiquei com medo. Por isso eu me escondi. Com folhas de figueira. Por isso, quando Jesus viu aquela figueira cheia de folhas sem fruto, ele amaldiçoou. Ouça, irmão, você que veio aqui hoje, talvez você não esteja compreendendo tudo o que eu estou falando, porque talvez eu não esteja pregando bem, ou talvez porque está tendo uma guerra. Deus não fez você para você ficar fora da presença dele. Deus não criou você para você ter aparência de homem de Deus e mulher de Deus. Deus criou você para ser uma pessoa cheia de frutos do reino. Deus fez você para você ser uma pessoa cheia da presença dEle, do reino dEle, da vida dEle. Deus não fez você para ser uma pessoa que toda hora é abalada, toda hora é abalada, toda hora é abalada. Deus fez você para ser alguém forte, alguém firme, alguém conquistador, alguém transformador. Você está aí? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Fala para quem está do teu lado. Porque Jesus não tolera a religião. Ele veio trazer o reino. Agora vamos lá, pensa comigo, tá? Pensa comigo, cabecinha de homem, tá? Pensa, cabecinha de homem. Pensa comigo, cabecinha de homem. Não precisa ter muita fé não. Quero que você pense no que eu vou te dizer. Quero que entre na tua cabeça algo. Se Jesus amaldiçoou a figueira, se Jesus
fez com que ela secasse. O que ele quis dizer? Olha o que ele quis dizer. Por detrás de toda religiosidade há demônios. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque de trás de toda religiosidade há demônio. Como eu afirmo isso? A Bíblia diz assim: se o reino de Deus chega a vocês, certamente pelo dedo de Deus os demônios são expulsos. Ouça, irmão, há assim de pessoas frequentando igrejas evangélicas nessa nação. Não é uma pessoa ou duas pessoas, são milhares. Levanta a tua mão e diz: graças a Deus. Mas infelizmente, muitos de fachada. Gente está dentro da casa de Deus e tem ódio. Gente está dentro da casa de Deus e tem inveja. Gente está dentro da casa de Deus e tem medo. Gente está dentro da casa de Deus e é picareta. Gente está dentro da casa de Deus e é mentiroso. Ouça, quando você está dentro da casa de Deus, você diz que você ama Jesus. Querido, é a tua vidinha é uma vidinha meia boca. Sabe quem está levando vantagem? O diabo. Sabe quem está levando vantagem? Satanás. Por isso Satanás criou um método. Qual é o método? A acusação. Você vem aqui, você vem para a casa de Deus, e ao invés de você receber o perdão de Deus e ser transformado, você vem acusado, volta acusado e continua igual. Mas Deus te trouxe aqui hoje para trazer juízo contra os demônios que te perseguem, você ser liberado e nunca mais cair nos mesmos pecados. Paulo, o que você está dizendo? Ouça, irmão, ouça. Eu estou com um monte de coisa aqui na minha cabeça e eu estou tentando canalizar em uma só. Não é tempo na tua vida de você ser uma pessoa cheia de folhas. É tempo de você ser uma pessoa cheia de frutos. Não é tempo na tua vida, querido, de você viver uma vida com Deus, uma vida de fé, que sempre te empurra para amanhã, que sempre te promete para amanhã. É tempo de você ver hoje a tua mudança e transformação. Você está aí? Fecha teus olhos um pouquinho. Eu comecei dizendo sobre reino e religião. Fecha os teus olhos. Eu comecei dizendo sobre reino e religião. Eu comecei dizendo nesse lugar de que a religião prende, escraviza. O reino liberta. O reino liberta. Eu comecei dizendo que a religião, ela funciona por palavras e sentimentos que nos prendem, nos travam. E muitos de nós precisamos ser libertos disso. Muitos de nós precisamos da vitória de Deus. A culpa não é tua. Se você nasceu num ambiente de religião, se você aprendeu religião, se tudo para você é religião, ouça, meu irmão, a palavra de Deus diz, está lá em Gênesis capítulo 4, um homem aprendeu uma adoração verdadeira, o outro homem tinha uma adoração religiosa. O religioso matou o verdadeiro por causa da inveja, da ira, da violência. O que tem acontecido? A religião tem promovido fúria contra as nossas vidas. E às vezes a religião está dentro de você. Você não consegue enxergar Deus como Pai. Você não consegue ter os dons, os frutos do Espírito Santo. Você não consegue permanecer nas coisas de Deus. Toda hora está na tua cabeça e no teu coração crítica, sentença, peso. Desculpa, eu pedi para você fechar o olho, eu vou pedir para você abrir, olha para mim. Irmão, tá doido aqui, mas eu tenho certeza que vai terminar muito bem. Mas pensa no que eu vou te falar aqui agora, olhando para mim.
Se eu sou do reino, por que é tão difícil orar? Por que é tão difícil jejuar? Por que é tão difícil meditar na palavra? Por que é tão difícil adorar? Se eu sou do reino, a Bíblia diz, 1 João 4, maior é o que está em mim do que está no mundo. Por que é tão fácil pecar? Se eu estou no reino, se o reino está em mim, porque a pornografia chama atenção, e a oração não chama, porque a mentira é um caminho fácil, e a verdade é um caminho difícil. Ouça, porque Satanás quer manter a gente prisioneiro na vida antiga, mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você quiser, o trono de Deus está formado, e hoje o Senhor vai arrancar a religiosidade pela raiz da tua vida. Sabe, irmão, não é possível que um reino tão poderoso perca para banalidades e futilidades de uma vida. A gente tem que prender o jovem, tem que prender o irmão, a irmã, para não pecar. Tem que ficar fazendo força para não pecar. Ai, meu Deus, eu vou pecar. Ai, se soltar o cara, ele peca. Ai, irmão, misericórdia. A gente tem Deus. Tem algum engano aí. A gente tem Deus, irmão. Deus habita em nós, eu sou o templo do Espírito e você também. Os meus pés não vão correr para o pecado. Os meus pés vão correr para a presença dEle. Eu tenho refletido nisso. Peraí, nós somos crentes. Que papo é esse? Que, o pecado. Quanto pecado. Como é forte o pecado. Irmão, o amor de Cristo é mais forte que a morte. Você não entendeu o que eu estou falando. O amor do nosso Deus é mais forte que a morte. Que pecado é forte nada. Forte é o nosso Deus. Eu tenho um esboço lindo ali. Mas não deu. Esses dias não está dando para usar meus esboços. Eu percebo no meu espírito, irmão. Vai ter uma revolução aqui. Há pessoas que estão nesse lugar. E você vai testificar que é você. Já faz mais de mês que tem vindo o pensamento na tua cabeça assim, cara, eu devo ser muito ruim. Eu devo ser uma porcaria para ficar pensando essas besteiras. Eu tenho que ser muito ruim. Eu devo ser muito limitado. Acho que eu nunca vou conseguir ser crente. Quem tem pensado nisso esses dias? Levanta a mão. Há um irmão lá. Há mais gente, há uma irmã aqui. Há mais pessoas. Posso dizer algo para vocês que levantaram a mão? Vocês já são crentes, vocês já são lavados pelo sangue. Vocês são preciosos. É o diabo sujo que está querendo prender vocês na religião. Mas hoje é o dia da liberdade. Que papo é esse? Vocês não entregaram a vida para Cristo? Vocês tomaram a decisão. E a Bíblia diz que aquele que crê e confessa recebe uma nova história, recebe uma nova vida, recebe um novo tempo. E você vai provar isso aqui agora, irmão. Aqui agora. Porque se eu só pregar a palavra aqui, também é fácil, né, irmão? Mas não vou só pregar, eu vou demonstrar isso. Eu vou demonstrar o que eu estou pregando. Pessoas que chegaram aqui enfermas sairão curadas porque o reino está aqui. O que eu estou ministrando aqui não vai ser só discurso. Daqui a pouco o poder de Deus vai começar a correr aqui. O reino vai correr, o rei se levanta, os acusadores caem e vidas mudarão. Lógico, meu irmão. Ouça. O livre-arbítrio impede até Deus de agir, amém? Se você quiser, meu irmão. Se você quiser ir embora com a tua doença, você vai. Se você quiser ir embora com o teu pecado, você vai. Se você quiser ir embora com a tua dor, você vai. Mas hoje eu te afirmo, se você quiser largar tudo isso daqui, nós vamos quebrar tudo, nós vamos destruir tudo. Porque o reino de Deus está aqui.